Seja muito bem-vindo ao Ouro Porco, um canal de dois amigos que tem muito para falar e pouco a acrescentar. Sequetinho, quanto tempo a gente não gravava junto, hein? Rapaz, aconteceu um tanto de coisa nessa cidade. As coisas estão acontecendo, mas ainda o Juiz de Fora passando por dificuldades. Então torçam por nós, façam suas doações. A cidade precisa de muita ajuda e vai precisar por muito tempo, mas o Ouro Porco está de volta aqui para a gente falar um pouquinho de futebol, para a gente curtir um pouco junto, porque leveza faz parte do nosso dia a dia, a gente está aqui para isso, então tem bastante assunto para falar nessa aqui. Tem bastante assunto, Clebinho. No programa de hoje, o seu Flamengo venceu o Cruzeiro e agora já vislumbra o clássico contra o Botafogo. Vai jogar a crise brava do rival? E teve também Vasco e Palmeiras, né? Os times co-irmãos aí, torcidas co-irmãs, e o Vascão sentou ao coro do meu Palmeiras, né? Co-irmão tem pra em campo. O Palmeiras estava de ressaca e já teve efeito troca de técnico, efeito Renato Gaúcho. Renate. Vamos falar sobre isso. E quem diria? O líder é o São Paulo. Vai aguentar até o final? Responderemos essas e outras perguntas. Bora pra resenha. Bora pro vídeo. Vamos lá, fazer aquele cortezinho, 1, 2, 3 gravando. Seguetinho, antes da gente, vamos começar de Palmeiras, né? Acho que vale a pena, o jogo mais recente. Você que manda. E eu queria fazer um exercício com a gente aqui. A última vitória do Vasco da Gama, jogando como mandante em cima do Palmeiras, foi em 2015. Tem um tempinho, não tem? Tem bastante tempo, hein? Em 2015, vamos falar um pouco de fora, vamos falar um pouco da gente, né, cara? Em 2015, eu não era casado. O prefeito da cidade era o Bruno Tesouro Siqueira. Não tinha inaugurado ainda o Jardim Norte. E o Tupi conseguiu acesso à Série B, inclusive jogou em 2016 com o Vasco na Série B. Que mundo diferente que a gente tinha. Eu tinha cabelo também, né? Não era muito não, mas eu tinha cabelo. E a gente vai começar aqui falando desse jogo sequento que eu vou te falar por profissionalismo, por conta desse canal. Deu ali o horário do jogo, vou começar a ver. E o primeiro tempo eu falei assim, misericórdia, que jogo ruim. O jogo parecia que não andava, eu sei que estava dando tudo errado. O Palmeiras, parecia que a galera jogando de calça jeans, perna pesada. O Vasco não acertava, o Vasco até se defendia ali com alguma qualidade, mas os ataques eram assim, pavorosos de se olhar. Eu falei, meu Deus, que jogo ruim, mas queria saber de você as suas impressões, porque as minhas não foram nada boas no primeiro tempo. E as suas estavam certas, porque realmente o jogo inteiro ele foi ruim, digamos assim, né? Tem uma teoria de que o Palmeiras foi bem no primeiro tempo. Não. O Palmeiras achou um gol no primeiro tempo, uma jogada individual do Fábio Lopes, golaço. Né, recebe o passe ali, mas tem que driblar dois, fazer. Mas eu nem achei tão individual, não. A finalização, sim, mas o Palmeiras construiu. Construiu. Mas assim, foi um passe que o Marlon Freitas deu muito ali, aquele passe quebra-linha, né? Sim. E tudo. Mas, pô, o cara teve que se livrar de dois marcadores e bater pro gol. E achar uma finalização perfeita, né? Porque o Léo Jardim é um bom goleiro, então você tem que tirar do goleiro. Então foi um gol assim achado. Golaço. Mas foi um gol achado. E o Vasco teve mais chances no primeiro tempo. O Vasco atacou mais, foi mais perigoso. Digamos que a única chance de gol do Palmeiras no primeiro tempo foi essa. Foi o gol, né? E aí, no segundo tempo, que já estava ruim, piorou. O Vasco parece que voltou com outro ano. Concordo com você, a perna estava pesadíssima, o que aí é até compreensível. Porque o Palmeiras jogou naquela aguaceira lá em Novo Horizonte no domingo. Então foi um jogo muito desgastante. Verdade. Mas, cara, tava ruim para os dois times, não justifica. O Vasco conseguiu ir para cima, conseguiu fazer os seus 2 gols, né? A gente tomou o gol do Thiago Mendes e do Cuiabano. Do Cuiabano, cara. E assim, sobre esse cansaço do Palmeiras, acho que é importante a gente avaliar uma coisa, né? Então o Palmeiras jogou, a final foi no domingo, né? E a gente comentando ali no WhatsApp, a gente conversando durante o jogo, que realmente parecia que não ia ter condição de jogo, né? Um gramado muito pesado lá no Novo Horizonte. E o Palmeiras realmente, assim, foi ruim pra todo mundo, né? Sim. Aí o Palmeiras descansou segunda, terça, quarta, descansou assim, né? Sim. Não jogou. E foi jogar na quinta, com a perna muito pesada. E aí eu acho que foi muito mal. Como é que é o nome do interino do Abel lá, que substituiu ele? João Martins. João Martins, segundo tempo, ele demorou muito pra mexer no Palmeiras, cara. Demorou muito e fez diferença, porque o Renato mexeu, tirou o Piton, que a torcida
esculhambou o Piton ali no gol, tipo assim, o cara marca mal, e parece que nunca viu o Flaco jogar. O Flaco canhoto, o cara que marca a perna direita. Exatamente. O Flaco jogou para a esquerda e tome, fez um golaço, né? Acho que o Renato mexeu bem a entrada do Cuiabano, que eu acredito que ele não deve estar em condição de jogar tudo ainda, né? Mas ele fez um baita segundo tempo, o Vasco melhorou e o Palmeiras parece que assim, nem manteve, acho que o Palmeiras deu uns passos para trás no segundo tempo e os primeiros 30 minutos foi bem assustador ver o Palmeiras tomando muita pressão do Vasco, que normalmente não acontece. E aí quando você vê assim, você vê que o Palmeiras não estava aguentando, aí tem o problema de alguns desfalques, então não jogou Murilo, não jogou o Vitor, né? Não jogou o Vitor Roque, não jogou o Maurício. Então, pesa também. Então, quando foi entrando Luigi, aí você, aquela coisa assim, não era... o João Martins, inclusive, depois reclamou do gramado, que eu achei um desserviço. Nada a ver. Assim, eu até entendo o Palmeiras querer defender o seu gramado sintético, mas, ficar comparando o gramado natural do Vasco, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Choveu pra caramba, o gramado não estava nas melhores condições, mas também não estava, assim, praticável. Não. E estava ruim pros dois. O próprio Palmeiras, no fim de semana, jogou num gramado pior. E aí fica... Na minha cabeça, parecendo desculpa mesmo. Mas perdi, eu tenho que inventar uma desculpa. Esse jogo pra mim ficou muito claro, assim, que tentou usar aquele desvio, né? Essa comissão do Palmeiras não faz sempre, mas eles fazem com alguma frequência. O Abel faz. Dependendo do tipo de derrota. Porque senão não era o esperado, né? Não era o esperado. Cara, não era esperado, mas vamos lá, gente. O time do Vasco não é ruim. Uma coisa, o time não estava rendendo, mas, assim, o Fernando Diniz estava fazendo um trabalho péssimo. Muito ruim. Eu acho o Renato melhor treinador do que é o Diniz, e a gente não pode ignorar que o efeito troca de técnico, ele tem sim, ali, ele gera um ânimo novo. Aí tem jogador que às vezes não estava sendo muito bem aproveitado, que já aparece mais, tem jogador que às vezes estava tendo muita chance, não estava rendendo, vai para o banco para repensar, para poder tentar, né, ganhar mesmo. Mas, e assim... E o Renato é o técnico motivador, né? A gente sabe disso. Eu acho que talvez seja a grande qualidade dele, o dia a dia, né? Você nunca vê o Renato perdendo o vestiário, não sei nem aqueles elencos do Grêmio, que ele fica lá um tempão e já ele meio que dono do clube, assim, de vez em quando alguns anos, mas não é a marca registrada das saídas do Renato o vestiário ruim, né? Com certeza, sabe? Então, assim, o Palmeiras não jogou bem, acho que não tem desculpa nesse caso, o Vasco mereceu a vitória, e aí só depois que o Palmeiras toma o 2-1, é que o Palmeiras vai pro abafa, e aí cria ali algumas chances, poderia ter até empatado o jogo. O Léo Jardim fez no último minuto ali. Teve uma do Alan também, que ele vai no pé do Alan ali, divide a bola, então assim, cara... Jogos assim vão acontecer, né? O Palmeiras tem muito assim, aí na próxima rodada o Cruzeiro pega o Vasco e mete 4-0. Pode acontecer. Cara, mas cada jogo é um jogo. E o Vasco é um time grande, a gente não pode ignorar a grandeza do Vasco. Cara. Você jogar contra um clube grande, sempre você corre um risco, né, de um jogo, se você não for muito bem, de perder esse jogo. Então, futebol, cara, a gente, né, fez a final com o Novo Horizontino, que eliminou o Santos e eliminou Corinthians. Isso é futebol. E lembrando ao torcedor palmeirense que nos acompanha aqui, que ele é mais extremado, né, esse foi o primeiro jogo que o Palmeiras perdeu no ano com o time de Série A. O Palmeiras ganhou todos os clássicos, né? O Palmeiras ganhou todos os clássicos do Campeonato Paulista. Lembrando que o Corinthians está com um time... O Corinthians é uma zona administrativa, mas o time do Corinthians é forte. São Paulo, agora, com esse resultado, é o líder do brasileiro, e o Santos, sim. O Santos, de fato, tá mal, mas o Palmeiras ganhou de todo mundo. Então, né, torcedores, calma. Torcedores, calma. Já diria Paulo Nobre. E, é claro, agora sim, já que perdeu esse jogo, que de acordo com as circunstâncias do primeiro tempo era um jogo ganhável, agora tem que ganhar do Mirassol em casa e não tem desculpa. E que é um jogo bem mais difícil, né? Tem que ganhar. Não sei se é mais difícil que o Vasco, se vai jogar em casa, né? Deve ser a estreia do Allianz Parque no ano. Sim. Então, o ano passado a gente não ganhou do Mirassol, nenhum dos dois jogos, né? Então, a gente tem que ganhar esse jogo, não tem desculpa, senão a gente começa, talvez, com os resultados, a se distanciar da liderança, o que não é o ideal. E deixar o tema do nosso próximo assunto, que é o Flamengo, chegando também, porque o Flamengo foi a 10, o Flamengo foi a 7, o Palmeiras está com 10. Um jogo a menos, que é um jogo, se eu não me engano, contra a Chapecoense, se eu não me engano. Então já tem 10 pontos. É esse jogo. E vamos puxar o gancho, encerramos o Palmeiras. Encerramos o Palmeiras. E você falou do efeito do técnico novo, né, Sequeto? E
São Paulo, Cruzeiro e... São Paulo não, desculpa. São Paulo, Flamengo e Vasco estrearam seus treinadores novos e foram 3 vitórias. Isso. Né? Eu acho que talvez um efeito menor talvez tenha sido do São Paulo, porque eu acredito que o Crespo ganharia aquele jogo também, provavelmente. Mas no jogo do Maracanã, a gente teve uma boa vitória do Flamengo sobre o Cruzeiro, num jogo bem diferente do que foi o jogo do Vasco e do Palmeiras. Eu achei um jogo onde o Flamengo, com 14, 15 minutos ali, você tinha a impressão que seria uma goleada para o Flamengo, porque o Cruzeiro errou muita bola, que não costuma errar. O Cruzeiro é um time organizado, que pese essa campanha ruim que está fazendo aqui agora. O Cruzeiro não é um time frágil desse jeito, tanto porque depois equilibrou as coisas, mas assim, o Flamengo com 15 minutos fez um golaço com o Pedro e teve mais 2 chances, bola na trave. Isso. O Fabrício Bruno tirou em cima da linha. Então assim, mas o time do Flamengo é um time que está em modificação. Nós estreamos o nosso treinador, né? Você prefere goleiro do Vasco ou baterista do Skank? Prefiro um baterista do Skank. Baterista do Skank. O Leonardo Jardim estreou frente ao Cruzeiro, seu ex-clube, clube ao qual ele disse que só treinaria ele no Brasil, e tem torcedor que cai nessa ladainha ainda. Você pega o Vinha, né, que jogou no Flamengo, só jogaria no Palmeiras. O Ares, que jogaria no Fluminense. O Gerson. Então, assim, o torcedor ainda cai muito nessa ladainha, mas era um jogo com muitos elementos, né? Então, assim, o Jardim encontrando o Cruzeiro, o Tite reencontrando o Flamengo, apesar o Tite não trabalhou o ano passado, né? Ele tirou aquele período ali de sabático, né? Não sei se foi bem isso que ele quis. Então reencontrou o Flamengo e sua torcida, além do Cruzeiro ter vários ex-flamenguistas recentes, né? Porque tem cruzeirense que mete, não, mas o Arrascaeta era do Cruzeiro. Falei, mas filho, tem 7 temporadas já que o cara tá com a gente, né? Nem ele lembra como é que era jogar no Cruzeiro, né? E ele fala Cruzeiro, até hoje, ele nem fala Cruzeiro direito. Então eles tinham o Fabrício Bruno, o próprio Gerson, o nosso goleiro reserva, que entrou no lugar do Cássio, que se lesionou ali, parece que foi uma lesão até relativamente séria, que o Cássio teve, se machucou de novo, né? Ele jogou no sacrifício ali contra o Atlético Mineiro. Então, um jogo com muitos elementos, e foi um jogo interessante, com possibilidades. O Cruzeiro também chutou a gol, e eu gostei do jogo, mas eu queria saber uma visão de quem assistiu sem tanto coração. Cara, assim, eu achei que o Flamengo, se ele tivesse feito o segundo gol, ele tinha matado aquele confronto. Rapidinho, né? Mas não matou, e aquele, assim, foi deixando o Cruzeiro vivo, né? E o Cruzeiro teve alguma chance ali já no primeiro tempo, né? O Rossi fez algumas defesas. Acho que o primeiro tempo do Cruzeiro foi até melhor que o segundo. No segundo, o Cruzeiro custou chegar, né? Mas ali, o Cruzeiro foi chegar mesmo, já quase nos acréscimos. Mas também chegou umas 2 vezes e quase fez. Aí logo depois o Flamengo foi lá e matou o jogo, já 48, né? Foi no último. Foi nos últimos 30 segundos do jogo ali. Então, assim, belo gol, inclusive. Golaço mesmo. Do Carrasco. Habilidoso ele né, cara? Assim, ele tem aquele toque de habilidade mesmo. Mas tá precisando passar um corredor polonês ali no vestiário pra soltar a bola. Mas é esse tipo de jogador que prende a bola desnecessariamente, que dá um toquinho a mais. Ele é esse tipo de jogador, né? Sim. No River Plate ele já era assim. Depois, na Rússia não acompanhamos, né? Mas no River Plate ele já era assim, né? Sempre segurou um pouquinho mais a bola. É porque você tinha ali naquele meio junto com ele, você tinha o Nacho, você tinha outros jogadores que faziam mais a dinâmica, né? Ele sempre foi mais um carregador de bola, né? E outras boas surpresas também que a gente teve, né? Então, assim, por conta dos valores e do carinho que a torcida tem, sempre se esperou muito do Paquetá, desde que ele chegou, e tudo passa muito rápido, né? Já tem mais de um mês que o Paquetá está apto a jogar, e ele fez uma boa partida, né? O Paquetá jogou pelo lado direito, então a galera sempre fala, não, o Paquetá na ponta. Eu falei, o Paquetá não é ponta, mas a galera não entende que não é só ponta que joga na ponta. Exatamente. Everton Ribeiro, ídolo da nossa torcida, né? O cara ficava ali, jogava pela direita, trazia pro meio, e ele era canhoto, né? Tinha isso. Então, ponta é o Plata, é o Samuel Lino, é o Cebola. Então, assim, o Leonardo Jardim, ele tem peças para utilizar, utiliza da melhor forma, ele vai testar, ele vai errar também, tá, gente? Não é porque ganhou um jogo que o malvadão voltou, né? Não é assim que funciona. Não tem domínio sobre o elenco ainda não. O cara chegou, jogou a final do Carioca, já tá no segundo jogo. Eu acho que desses técnicos portugueses que vieram pro Brasil, é um dos melhorzinhos, né? Que a gente teve aqui. De currículo, talvez seja até o melhor. Né? Até melhor que o Jesus, talvez. Assim. Eu acho que o Jesus tem uma carreira mais longeva, né? Até que o Jesus é mais velho.
Mas o Flamengo tem um técnico capacitado. Uma coisa que me incomoda muito, Sequeto, tipo assim, é um sentimento que está tão longe de vocês, você não troca de técnico desde 2019, mais ou menos. É 2020, né? 2020. Que a galera não lembra que para você falar bem do técnico, você não precisa falar mal do outro. Não. E a torcida crucificando o Felipe Luiz pelo... O cara queria mais, ele dava para ganhar mais. Eu vou ser sincero, por exemplo, nesse jogo especificamente, se fosse Felipe Luiz, por que não ganharia? Exatamente. Também, não vejo por quê. Mesma coisa no final do Carioca. Inclusive, o jogo da final do Carioca foi o mesmo time que o Felipe Luiz escalado. Você acha que o velho vai inventar moda? Coloca o time mais confiável e vê o que acontece. Cozinhou o jogo ali para ir para os pênaltis, acho que não queria ir para os pênaltis, mas como foi o nosso goleiro é melhor pegador de pênalti, deu bom. Mas assim, acho que a galera tem muita necessidade de diminuir o trabalho de um para exaltar o trabalho do outro. Eu acho que não é bem por aí que funciona, não. Assim, torcedor, você fala o que você quiser, mas a gente no Porto não é obrigado a concordar com você. Exatamente. E agora, assim, o Flamengo tem o clássico contra o Botafogo já no sábado, né? Clássico no sábado. E o Botafogo vem de uma eliminação na Libertadores, ou melhor, né, de uma classificação para a Sul-Americana. E, cara, é óbvio que a torcida do Botafogo está espumando de raiva. Muito. E se perder para o Flamengo, aí eu acho que ela vem. A crise bate, né? Lembrando que ontem, a gente está gravando esse vídeo hoje, sexta-feira, né? Isso. Lembrando que ontem teve visita da torcida organizada lá no CT do Botafogo, para fazer cobrança, até a conversa fiada que a gente está acostumado que o torcedor organizado faz. E assim, o Botafogo está com uma crise, principalmente no seu gol, né? Eles não acham, Léo Link e Neto não estão fazendo partidas boas, a torcida está bem traumatizada, e você jogar com um adversário que você tem retrospecto ruim, porque no imaginário botafoguense, o 2024 deles, que eles meteram 4-1 na gente lá, lembrando que o primeiro tempo acabou 1-1, aí depois que a porteira abriu ali, que o Tite mexeu errado, ficou com a imagem que o Botafogo é um super time contra o Flamengo. E, na verdade, o Botafogo é um freguês dentro do Newton Santos. E o jogo vai, sei lá, Flamengo vindo numa crescente e o Botafogo muito mal. Ou seja, aquele climinha gostoso de uma porradaria desenfreada dentro de campo, pressão na arbitragem, e torcemos para que não seja desse jeito, mas que tá com cheiro, tá. Tá, cara, e assim, E tem a torcida do Botafogo está expondo de raiva não só contra o time, mas principalmente contra o dono, né? E que era, digamos assim, uma tragédia anunciada, né? Vamos ser sinceros. Cara, inacreditável. Quando o Botafogo ganhou tudo, né, o Uruporco começou só o ano passado, já falava, já vendeu um, já vendeu dois. Tá pagando. Tem isso, tem aquilo. Teve lá as reportagens do Lúcio de Castro, que o pessoal falou, ficou criticando o cara, mas estava tudo dentro desse roteiro. E tudo aconteceu. Quem poderia imaginar, né? Quem poderia imaginar? Dentro disso. Então, assim, o botafoguense tem que ser muito grato aquele ano 2024, foi mágico, ganharam o Brasileiro e a Libertadores, mas estão pagando por isso agora. Né? E a conta aparentemente vai ser muito maior do que eles conseguem pagar. Vamos ver o que vai acontecer, mas o clima para o jogo de sábado é esse. E aí, né, cara, eu vou ter que falar de rival no meu canal, tem que trazer que o São Paulo é líder. Eu acho que nem o São Paulino mais otimista pensaria numa parada dessa, né, a gente vai liderar. Não, acho que eles estavam com crença para liderar. A gente tem que chegar a 45 pontos, garantir a permanência. E agora está permitindo sonhar. Mas e aí, Clebinho? O São Paulo vai aguentar até o final? Cara, voo de galinha da porra. São Paulo tem elenco curto. Vai começar os campeonatos, vai começar as Copas. E não sei se o São Paulo tem tanta grana para contratar para fazer elenco forte. Uma análise que a gente fez no Uruporco lá no ano passado, eu mantenho ela hoje. O time titular de São Paulo não é ruim, não. O time titular de São Paulo é bom. Inclusive o ataque do São Paulo, Luciano Caleri. É muito bom. Muito bom. Assim, poucos times têm um ataque com dois jogadores de tanta qualidade assim. Só que, cara, a gente está disputando um torneio de ponto corrido. E para ponto corrido, cara, é muito pouquinho. Vamos lembrar do Cruzeiro, que do ano passado, que era um time com mais peças do São Paulo, chegou no final, abriu o bico. Faltou perna, não aguentou. Leonardo Jardim perdeu, 10 últimos jogos. Ele, ele ganhou 4, empatou 4, perdeu
ganhou 2, alguma coisa assim. Foi mal, né? E cobra. Palmeiras e Flamengo, que são os times preparados, chegam no final com a língua para fora, não aguenta nada. O Abel, até a gente não sabe o que acontece no vestiário, né? Mas assim, no discurso ele abandonou, não tinha perna e tal, não fez uma final de Libertadores boa, mas ele abertamente falou com o Palmeiras. Ou seja, o Palmeiras tem essa quantidade de camarão. Chegou de língua pra fora, imagina quem tem elenco curto. Camarão, me lembro do Felipão lá em 2012. Eu falei, eu queria os camarão, veio o Juquinha, né? O Juquinha era o Betinho que meteu o gol do título contra o Curitiba. Saudoso Felipão. Nossa, mas caiu aquele ano. Não foi bom de lembrar, não. Wagner Lopes. Mas enfim, então assim, e o São Paulo tem isso, né, cara? O ano passado sofreu muito com lesão. Sim. E com certeza esse ano. Agora o tricolor do Roger Machado, né? Então o Roger Machado lá, inclusive, já foi muito criticado sem nem estrear, o que é paia também. Paia também. Esse o Roger Machado que ele tem muito esse efeito. Muito bom de começo e os trabalhos dele, diferente dos trabalhos do Renato, os trabalhos dele são péssimos de final, né? Treta no vestiário, ele briga com diretoria. Eu gosto do Roger, mas ele nunca conseguiu consolidar um trabalho legal, né, cara? Sim, eu também concordo. Mas, pô, o cara acabou de chegar, criticar ele vai ajudar em quê? Nada. Eu torço para dar tudo errado, São Paulo. Caramba, São Paulo. Mas assim, em termos de olhar para o trabalho do cara e fez assim, pô, o cara não fez um jogo, o cara nem foi apresentado direito, já está sendo criticado. Aí não vejo por quê. Então, o São Paulo está torcendo, né, para não ter lesões, porque se tiver lesão aí realmente desanda tudo. O banco é outro nível. E aí, o São Paulo, eu acho que aquele momento, em algum momento, talvez já seja logo no início ali das outras competições, já tem que começar a escolher, poupar. O Caleri, por exemplo, o Lucas já não joga em gramado sintético. São várias questões que eles têm ali. E assim, se eu sou técnico, comissão técnica de São Paulo, eu falo o seguinte: Campeonato Brasileiro, fazer o melhor possível, se quiser levantar a taça, é Copa. Foca na Copa e tenta fazer alguma coisa. Porque se nada mudar, se tudo ficar desse jeito, que é o que leva a crer que vai ficar, o São Paulo, supostamente o São Paulo é mais responsável que outros times nessa parte financeira. Eu acho que é muito momentâneo isso. Eu acho que quando chegou a parada da Copa, eu acho que as coisas vão estar mais ou menos do que é mesmo, sabe? Vai estar ali o Flamengo, o Palmeiras se estapeando, vai ter ali um Red Bull Bragantino, sempre parece, mas também no final ele o Fluminense deve estar na barra de cima também, né? E o Cruzeiro, eu acho que já... Rapaz, o Cruzeiro é lanterna. Então, 2 pontos, acho que... O Cruzeiro lanterna do campeonato. Foca nas Copas, né? Foca nas Copas. Assim, acho que são 5 rodadas, mas... dá pra recuperar, mas, cara, quando você é lanterna pra você ganhar título, é difícil, cara. Cara, assim, olhando, os caras já estão a 8 do Palmeiras, já estão a 11 do São Paulo. Muita coisa. O Fluminense já está com 10, o Flamengo tende a chegar a 10. Chega a 10 também. Então, eu acho que o Cruzeiro vai ter que focar nas Copas. Vai ter que focar nas Copas e assim... E sabe o que vai ter segunda-feira? Você falando em Copa, segunda-feira tem convocação da Copa do Mundo do Brasil. Neymar estará. Aquelas chatices todas. Então, assim, a gente não garante aqui um videozinho junto, porque a nossa rotina, vocês não têm noção do que é a nossa rotina. O sacrifício não, foi um prazer estar aqui com vocês. Mas, assim, a dificuldade que é da gente conseguir fazer um vídeo junto, mas vai ter conteúdo do corpo sim para cobrir essa convocação, até porque para futebol brasileiro, Palmeiras e Flamengo são protagonistas do futebol brasileiro e sul-americano. Acho que no momento até mais sul-americano. Vai ter um caminhão de convocados. E a gente vai fazer aí o nosso conteúdo para vocês. Mas a gente queria... Acho que a gente pode encerrar nesse aqui. Podemos encerrar agora, né? Então o vídeo já está longo, mas a gente queria fazer uma resenha maior, falando à vontade, exatamente para você chegar hoje, cestinha de noite, não estou fazendo nada, aquele sabadinho de manhã fazendo uma faxina. Por que não escutar o Urubu para esse aqui? Dá essa moral para nós. Dá essa moral para nós. Se inscreva, inclusive, na nossa rede social ou Instagram, que a gente sempre está produzindo um conteúdinho legal lá. Inclusive, ontem até debochei do Sequeto, ele nem me xingou ainda, nem no presencial, mas eu gostei. Mas eu gostei de fazer. Então, assim, se inscreva, ajuda a gente. Nós temos o objetivo agora, em 2026, de chegar nos 1000 inscritos no YouTube e no Instagram também. A gente vai fazendo devagarzinho. Deu uma freada, a gente sabe que a gente está devendo aí uma frequência maior, mas saiba, a gente se esforça muito para poder estar aqui para vocês, fazendo conteúdo junto, porque a gente sempre quer levar leveza e o papo de futebol que é gostoso de escutar, né, Sequetinho? Perfeito, é isso aí, gente. Então, bom final de semana para vocês, rapaziada. Obrigado mais uma vez e valeu!